sou de Londrina, então eu fiz a minha graduação em Educação Física, licenciatura em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Depois fui para Brasília, lá eu fiz o meu mestrado na Universidade Católica de Brasília e meu doutorado também. A área de aprofundamento, tanto no mestrado quanto no doutorado, é em desenvolvimento infantil e aprendizagem e cognição dessas crianças. Eu entrei na universidade, na UFRB, em 2010. Foi no início da implantação do curso de Educação Física aqui. Então, eu faço parte da primeira turma de professores ingressos na Educação Física. E a partir daí a gente fez a construção desse curso nessa universidade e participei do NDE e ainda participo, então, que é do núcleo estruturante da Educação Física. Então, essa é a parte, né, do trabalho dentro dessa universidade. Na universidade, eu trabalho com 3 aspectos. Um que faz parte do doutorado, da minha área de conhecimento, que é o desenvolvimento cognitivo de crianças e a motricidade. Então, o que seria isso? A cognição ela é responsável por fazer você pensar, raciocinar, ter atenção, ter uma memória. Então, isso tudo faz parte da sua cognição. O que a gente pesquisa aqui na universidade é essa relação de como eu desenvolvo na parte motora a minha capacidade física, quanto que essa aptidão física que a criança tem pode influenciar na atenção, na aprendizagem, na memória dessa criança na escola. Um outro aspecto que eu trabalho aqui na universidade é com as crianças com deficiência. A gente faz parte de um grupo de pesquisa, o DAMA, que trabalha com a educação física adaptada, junto com a professora Márcia. Então, nós duas estamos juntas nesse projeto de pesquisa e projeto de extensão. A gente trabalha com um projeto de extensão Tecendo Trilhas. Esse projeto de extensão, ele é totalmente diferenciado porque é onde a gente faz atividades de aventura. Rapel, escalada, trilha, mountain bike. Nesse projeto de extensão, surgiu algumas pesquisas, ainda está em desenvolvimento, associado também ao desenvolvimento cognitivo. Se aqueles estudantes universitários que fazem mountain bike, e aqui na região é bem propícia para isso, eles têm mais atenção na hora de aprender. Eles conseguem ter um foco maior na hora de aprender. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com medição de eletroencefalograma. A gente tem uma ideia 3D do cérebro. Então, a gente sabe quais são as regiões afetadas. Então, antes e depois daquele mountain bike, eu vou fazer uma análise, a gente coloca eletrodos na cabeça dessa pessoa, a pessoa ela vai fazer a atividade que a gente vai gerar e a gente vai ter no computador uma imagem 3D de toda a ativação do cérebro dessa pessoa. E aí essa ativação a gente consegue entender o quanto está mais sendo ativado, em qual região está mais ativada. Esse eletroencefalograma a gente também utiliza nas crianças, nos projetos. Então, o impacto, o principal, é a gente entender alguns aspectos. Primeiro, a não desassociação do corpo da mente, que o povo diz, né? Para a ciência não é mente, é consciência. Não ter essa desassociação. Se a gente tem um corpo único, o cérebro faz parte, é corpo. Não tem uma dissociação. E isso impacta diretamente lá na escola. Como a gente ensina e para que serve essa educação física? A motricidade, ela é extremamente importante para o seu dia a dia, né? Então, um desenvolvimento motor precário, você vai gastar muito mais energia para caminhar, porque você tem um equilíbrio ruim. Em relação ao Tecendo Trilhas, esse impacto vai indiretamente aos estudantes. Primeiro que aqui é uma região que é repleta de natureza.
Segundo, que muitos dos nossos estudantes não têm condições de pagar uma academia ou de comprar equipamentos caros para fazer a atividade física, e a atividade na natureza existe muito pouco para fazer isso. Muitos deles são de fora, e a gente tendo atividades que promovam uma integração com a região, né, que seja prazeroso, faz com que a estadia e a permanência desse estudante ele seja melhor, né, seja mais agradável para ele. A UFRB aqui, a gente poderia falar que existem alguns entraves. Se a gente for pensar que a gente não teria algumas facilidades que os grandes centros têm em relação a equipamentos, etc. Mas isso não é. Isso é tudo muito mais compensado no momento em que você utiliza a região a seu favor em relação à sua pesquisa. Na pesquisa que a gente está fazendo sobre cognição e motricidade, nós utilizamos os padrões que a pesquisa internacional utiliza. Em relação ao tecendo trilhas, é uma outra vantagem, porque a gente utiliza toda a região, toda a natureza, tudo que a gente tem de poder explorar, e isso eu não vejo então nenhum empecilho da universidade para a pesquisa. Eu acho que a gente tem aí, tem que saber utilizar esse ambiente que a gente tem para a gente desenvolver. A gente não pode pensar em pesquisa e extensão sem desassociar com o ensino também. Ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente pensa que a universidade ela também é composta por conhecimento científico. E qual é a aproximação do aluno para essa linguagem científica? Faz o aluno a pensar de uma maneira diferente, ou observar essa sociedade de uma maneira diferente. Eu não consigo ver uma pesquisa ou fazer uma pesquisa sem que a comunidade esteja presente. Então, a extensão é o momento em que o aluno, a universidade, se aproxima dessa comunidade. Porque você fazer uma pesquisa e aqueles resultados da tua pesquisa não interferir ou não melhorar a qualidade de vida daqueles que faziam parte da tua pesquisa, não é interessante. Então, a universidade ela precisa se aproximar dessas pessoas. Elas não podem simplesmente ser um objeto da tua pesquisa, ou para você formar o teu currículo, ou para você ensinar. Você precisa fazer diferença nessa comunidade. A universidade ela não precisa estar, né, sozinha dentro de uma ilha e onde tem esse saber, né, formal e que a comunidade não participa. Então ela tem que estar dentro da universidade e também a universidade tem que estar fora, né, a serviço dela. A UFRB, para mim, ela é uma universidade do Recôncavo, com características do Recôncavo, e que tem esse compromisso com as ações afirmativas, com a inclusão social. E esse compromisso é muito evidenciado em várias ações que os docentes e as docentes fazem, tanto nos seus projetos de pesquisa, de extensão, de ensino. Para mim, pessoalmente, é essa oportunidade de exercer aquilo que me foi dado, né? Foi dado porque o governo pagou as minhas bolsas, né? Investiu em mim e agora é minha hora de retribuir, né? Eu com doutorado ou com mestrado, eu poder ensinar e passar aquilo que a gente sabe. A universidade ela me proporciona um crescimento tanto pessoal quanto profissional.